NVIDIA versus AMD usando o DirectX 12. Como anda essa briga? Todo mundo tá naquela hype NVIDIA 1060, 1080, 1070, AMD RX 480. Tá um bafafá danado em cima das novas placas. Lembrando que a placa da AMD não é para competir com as topo de linha 1070 e 1080 da NVIDIA. Mas como que está andando todo esse processo de placa de vídeo? Muita gente falava que eu era fanboy de AMD porque eu usava placa AMD. Aí hoje eu estou usando placa NVIDIA, tem gente falando que eu sou fanboy da NVIDIA. E eu nada mais sou do que um gamer como todos vocês. Só que eu entendo um pouco a mais sobre tecnologia. Afinal de contas, 15 anos de mercado traz bastante conhecimento. Pois bem, vamos começar esse comparativo NVIDIA e AMD lá em 2011, quando a AMD, junto da Microsoft, começou a trabalhar em cima do DirectX 12. Tudo isso começou com a AMD criando o driver, a engine dela, né, para desenvolvimento de jogos, chamado Mental ou Manta. Como, né, ela criou esse sistema, ela acrescentou recursos desse sistema lá no DirectX 11.1 e nos drives 13.1, se não me engano, das placas dela. Na época, a 7970, né, a linha 7000, que veio da origem a R9 280, né, a 7970, virou a R9 280 e foi lançado como placa nova só a R9 290. A AMD faz muito isso. Ela pega a última placa que ela lançou, vira a segunda placa da nova geração e lança só uma placa nova. E parece que lançou toda uma arquitetura nova. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque você trabalhando com uma mesma arquitetura, não mudando tanto, simplifica o desenvolvimento daquilo ali e facilita para os desenvolvedores trabalharem também. Mas a AMD criou essa arquitetura, o Mental, que na época a 680 ganhava 5% de desempenho em cima da 7970. Com o lançamento desse novo driver que deu origem à liberação da utilização da arquitetura GCN, né, na placa de vídeo, houve um ganho de 18% em cima da placa 7970, por exemplo. Esses 18% menos os 5% que a NVIDIA tirava vantagem ali, se tornou 13% de ganho em cima das placas concorrentes 7970 e 680. Com isso, a AMD foi formando a parceria dela junto da Microsoft para fazer o DirectX 12, junto à arquitetura Vulkan, né, que é para substituir o OpenGL. Então, assim, essas arquiteturas trabalhando essas APIs, né, DirectX 12 e Vulkan, trabalhando em cima de uma arquitetura desenvolvida pela AMD, onde ela até matou o Mental, disse que não, mas até hoje não se ouviu mais falar de Mental, ela praticamente encerrou o Mental e tudo que ela fez no Mental, ela toma, Microsoft, faz o seu DirectX 12 em cima disso aqui, estou te dando tudo mastigado para você desenvolver o DirectX 12. Com isso, o DirectX 12 ele tem muito do Mental e acaba que as placas da AMD trabalham melhor com o DirectX 12, principalmente relacionadas à computação assíncrona, que, simplificando para vocês, imagina um trem
carregado de carga e alguns vagões desse trem vazios. Então imagina que com essa computação assíncrona você consegue encher esses vagões vazios sem ter que parar o trem. Você consegue, o trem passando, você enche, né, isso enquanto ele está passando. Esse é um recurso que as placas da AMD estão utilizando, enquanto as placas da NVIDIA ainda não estão utilizando esse recurso muito bem. É onde está fazendo com que placas da AMD e NVIDIA que trabalhem a da AMD até abaixo da NVIDIA em DirectX 11 e outros recursos, quando entra o DirectX 12, a placa da AMD ela dá um salto de desempenho muito grande e faz com que ela tenha um desempenho maior. Então a placa custa mais barato e dá um desempenho maior em DirectX 12. Lembrando que nós ainda não temos muitos jogos que estão utilizando essa API. As empresas que desenvolvem os jogos ainda não aprenderam a utilizar 100% desses novos recursos, mas para o futuro é um recurso muito bom para quem tem as placas da AMD, certo? Até na época da 7970, lá em 2011, nós tínhamos o DirectX 11.1 e depois o 11.2 que foi vinculado ao Windows 8. E esse DirectX, só as placas, vamos supor, as placas da AMD que foram lançadas naquela época tinham suporte ao DirectX 11.1 e 11.2 e as da NVIDIA não, era suporte só ao DirectX 11. No caso, a GTX 600, 680, 670, 690, que era a dual GPU da geração, que até no futuro, né, vieram as Titans com base nessa linha, certo? Então assim, atualmente, as placas da AMD, sim, estão com mais desempenho, né? Elas, comparando elas com elas mesmas, certo? Você vai pegar a placa da AMD em DirectX 11 e em DirectX 12, você vai ver que o desempenho vai ser muito maior com a placa da AMD do que com a da NVIDIA. E os custos das placas são mais em conta. Não tanto assim. A AMD, como projetou isso, fez essa parceria com a Microsoft e por aí vai, isso fez com que ela até aumentasse os preços das placas dela antes mesmo desse benefício estar aparecendo. Na linha R9 300 para cá, o custo dessas placas da AMD são maiores do que nós tínhamos. Nós tínhamos custo-benefício maior até a linha R9 200. Depois, não tem mais aquele custo onde as placas da NVIDIA, se comparada o preço, tem tido um desempenho maior pelo preço que se pague. Não era assim. Antigamente as placas da NVIDIA eram mais caras e entregavam um desempenho maior. Agora, tá essa oscilação, DirectX 11, DirectX 12, mas os preços da AMD aumentou também. Obviamente que a empresa ia gerar o ganho dela e, obviamente, ela queria ter o retorno financeiro de todo esse investimento, de todo esse trabalho de anos ali fazendo essas evoluções. Mas, por fim, isso se torna benéfico para nós consumidores. Quanto maior a concorrência, melhor o benefício. Até a própria evolução. Processadores Intel não têm evoluído exatamente por não ter uma concorrência à altura. A AMD agora vai lançar a linha Zen dela e promete, né, bater de frente com a Intel e quem sabe a Intel melhorar o desempenho. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas, com relação a placas de vídeo, houve problemas nessa linha da R9 480, consumo de energia, a AMD prometeu consertar isso com drive, já fez isso. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, né? Tem as novas placas 1060, 1070, 1080, Titan 1080
TI, tem muita coisa para vir aí para o mercado e cabe a gente saber a hora certa de analisar, de mudar, de trocar, de fazer um upgrade na máquina, o que fazer o upgrade. É onde muita gente pergunta, Fernando, a placa tal roda bem com tal? A fonte tal aguenta a placa tal? Gente, não é simples assim. Para você escolher uma fonte, não é a placa de vídeo ou processador que vai definir a fonte, é o conjunto inteiro da sua máquina. É fonte, quantidade de HD, SSD, coolers, placa-mãe, placa de vídeo, modelo, quantos fãs, conectores de energia, se a fonte tem, se não tem, se tem que usar adaptador. Tem muita coisa para se avaliar corretamente quais as peças adequadas a se utilizar. Né? Quem tem interesse de realmente ter um comparativo, uma análise completa da máquina e saber o que trocar e quando trocar, entre em contato, agenda uma consultoria e a gente conversa sobre o assunto e analisa a máquina, o que você quer fazer e vê o que realmente deve ser feito para você conseguir o desempenho que você tanto quer, ok? Mas tenha cautela, analise bem, veja como está esses novos lançamentos, porque tudo que é novo, ele traz seus problemas juntos. É uma arquitetura nova, há problemas, há ganhos, mas há perdas ali, porque é uma arquitetura nova. Há coisas que se resolvem com drives, outras coisas nem tanto assim, ok? Mas espero que vocês tenham gostado. Tenho a certeza que a AMD e Nvidia estão trabalhando muito para competirem entre si e com isso nós temos muitos produtos, né, para agradar, para atender a nossa necessidade. Mas fiquem atentos porque cada uma tem seus prós e contras e nunca existe uma marca que você fala, essa é perfeita em tudo. Se ela é tão boa assim, obviamente que o custo é mais elevado. Então, é um conjunto de opções que deve ser avaliado caso a caso, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhar e o sininho do nosso canal.